Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Anne e vamos trabalhar mais uma aula de matemática hoje, certo? Então vamos lá? Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, vocês lembram? Então nós estudamos resolução de problemas envolvendo tabelas. Lembram daquele probleminha que a gente tinha que pegar todas as informações do texto e passar para uma tabela? Lembra aquele problema da venda dos lanches do senhor João? Então foi isso que a gente fez na aula passada, certo? E vamos à tarefa de casa, porque ficou uma coisinha para vocês resolverem, né? Então vamos à correção? Então, a questão que vocês tinham que resolver era essa daqui. Foi perguntado para as pessoas de uma cidade se frequentavam cinema e se frequentavam teatro. Observe o resultado da pesquisa na tabela de dupla entrada. Então, olha só, as pessoas foram perguntadas se gostavam, se iam ao teatro e ao cinema. Então, nós temos aí 4 possibilidades, não é mesmo? Então, as pessoas poderiam responder que, sim, eu vou ao teatro e também vou ao cinema. Ou a pessoa poderia responder, não, eu vou ao teatro, mas não vou ao cinema. Ou, né, nós temos a possibilidade também quando a pessoa não vai ao teatro. Eu não vou ao teatro porque eu não gosto, mas eu gosto de cinema. É uma possibilidade. E a última possibilidade de resposta é a pessoa dizer que não vai ao teatro e também não vai ao cinema. É claro que às vezes a pessoa não vai porque não gosta, ou porque às vezes custa às vezes um pouquinho caro, fica além do que a pessoa pode gastar no mês, né? Mas vamos à pergunta, né? Então apresentei aqui para vocês a tabela e vocês tinham que fazer a análise. Na verdade eram 2 questões, né? 2 perguntinhas. Então, de acordo com essa tabela, vocês tinham que responder: quantas pessoas frequentam teatro e cinema? Então, nesse caso, a pessoa tinha que ter respondido sim para teatro e sim para cinema. Então vamos ver lá, vamos localizar essa informação na tabela. Então lá, veja que na tabela de dupla entrada nós temos que averiguar as 2 hipóteses, sim para teatro e sim para cinema. Então ali na interseção, o que nós temos? Que 52 pessoas frequentam cinema e teatro, certo? Foi isso que vocês responderam? Então, façam uma correção e vamos para a próxima questão. Nós tínhamos também que responder a letra B. Quantas pessoas não frequentam teatro, mas frequentam cinema? Então, vamos localizar a primeira informação das pessoas que não frequentam teatro. E agora nós vamos localizar a informação das pessoas que frequentam cinema. A interseção é a resposta que a gente procura. Então, vamos lá? Então, lá as pessoas que frequentam cinema, juntamente com as pessoas que não frequentam teatro, nós achamos ali na interseção 36 pessoas, certo? Vou dar um tempinho bem curtinho para vocês fazerem a correção e a gente já volta. E aí, pessoal, fizeram a correção? Fizeram, né? Então, vamos à aula de hoje? Então, o que nós vamos estudar hoje? Vamos ver se vocês já ouviram falar em perímetro. Já ouviram? Então, vou colocar aqui uma questão só para a gente relembrar sobre o que se trata, certo? Porque às vezes a gente até já resolveu alguma atividade envolvendo o cálculo do perímetro, mas a gente não sabia que o nome do conteúdo era perímetro. Então, olha só. Como fazemos para calcular a quantidade de arame necessário para cercar esse terreno?
Como que vocês fariam esse cálculo? Primeiro, acho que a gente, no caso, se a gente está ali no terreno, uma boa fita métrica já daria conta, né? Teríamos que medir todos os lados, independente do formato desse terreno, para encontrar a soma total de todos os lados, né? Para saber a quantidade de arame, né, necessário. Ou às vezes a gente vai comprar tela, mas a gente precisa fazer essa compra geralmente em metros, e a gente chega lá com a medida geralmente exata ou um pouquinho de sobra, né? Então vamos ver o que significa esse perímetro. Então você sabe o que é perímetro? Então vamos lá. Então perímetro é a medida do contorno, né, de um objeto bidimensional. Mas o que é um objeto bidimensional? Um objeto bidimensional, ele, na verdade, ele tem duas dimensões. Geralmente tem comprimento e largura. O objeto bidimensional, a gente só consegue fazer a representação. Por exemplo, um quadrado é uma figura bidimensional. A gente não consegue pegar o quadrado. Por que a gente não consegue? Porque ele só tem duas dimensões. O que a gente consegue é fazer o desenho do quadrado numa folha e pegar a folha que tem o desenho. Porque o quadrado ele só tem duas dimensões, certo? Ele não tem três dimensões, comprimento, largura e altura. Ele só tem duas. Então, por isso que a gente fica só no plano das representações, certo? Então, ou seja, vamos retomar o conceito de perímetro. Perímetro vai ser a soma de todas as medidas dos lados de uma figura, certo? Então, para saber o perímetro, eu preciso fazer o cálculo, medir todos os lados e fazer a soma de todas as medidas, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos um quadrado. E o perímetro não é o quadrado todo, a gente está falando apenas do contorno, certo? Imagine, se a gente tivesse aqui um pedaço de barbante, a gente pegaria o barbante e iríamos alinhar com o contorno, iríamos medir exatamente quanto que a gente utilizou de barbante, pegaríamos esse pedaço, colocaríamos ele em linha reta, pegaríamos uma régua para saber exatamente a medida desse pedaço de barbante que a gente utilizou para medir o contorno, certo? Nós não vamos trabalhar com barbante, nós vamos trabalhar com medidas, e hoje a gente vai trabalhar mais com o conceito de perímetro. Para a próxima aula nós vamos ter resoluções de problemas envolvendo perímetro, certo? Então olha só, eu dei ali o exemplo do quadrado, vou dar aqui mostrando na tela para vocês. Então imagine um quadrado onde o lado mede 5 centímetros de comprimento, certo? É claro, se é um quadrado, se eu dou a medida de um lado, vocês já sabem a medida dos outros, porque o quadrado é uma figura que tem os 4 lados de mesma medida, certo? Imagine que a gente vai pegar esse contorno e vamos deixar esse contorno em linha reta. Então nós vamos pegar os 4 lados e vamos alinhar esses lados um do ladinho do outro. Então, olha só, são 4 lados, então nós vamos ter 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, e o último pedacinho ali de 5 centímetros. Então, nós temos 4 lados de 5 centímetros, alinhando todos eles, nós vamos ter o total do perímetro, e como a gente tem as medidas, a gente consegue fazer essa soma. Então, somando 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, nós chegaremos em 20 centímetros. Esses 20 centímetros é o total do nosso perímetro, certo? É claro, no caso do quadrado, ao invés da gente somar 4 vezes os 5, como os lados são iguais, a gente poderia fazer 4 vezes 5 e também chegaríamos nos 20, certo? Então, olha só, vamos pensar no seguinte, tá, mas para que eu uso perímetro no dia a dia? Então, vamos ver? Então, olha só, no nosso dia a dia, fazemos o seu uso calculando medidas para cercar lotes, cercar ou terrenos. Às vezes a gente precisa do contorno, a medida do contorno de um canil para comprar arame ou uma cerca de aramado, né? A gente precisa do perímetro para medir espaços. Às vezes a gente quer fazer o cálculo de quanto de rodapé
a gente vai colocar na nossa sala que a gente está fazendo a reforma. Então essa medida é linear, a gente pega a trena, né? Às vezes eu utilizo muito, às vezes em casa não tem trena, pega a fita métrica, mede o contorno. E também às vezes a gente usa, as costureiras utilizam bastante o perímetro, às vezes para recortar tecidos, né? Então a gente faz geralmente um cálculo antes de cortar o tecido para evitar desperdício, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente utiliza o cálculo no dia a dia sem lembrar que o que a gente está fazendo ali de cálculo, às vezes mesmo mental, é na verdade o perímetro, certo? Vou propor para vocês algumas atividades que envolvem o cálculo do perímetro e vamos pensar hoje mais no conceito, tá? Então, olha só. Antes disso, vamos relembrar o que é um retângulo. Eu quero relembrar com vocês o que é um retângulo e o que é um quadrado, que é isso que a gente vai utilizar na aula de hoje. Bom, então o que é um retângulo? Lembram dessa figura? Então vamos ver a definição dele. Então o retângulo é um quadrilátero. Então todo quadrilátero é uma figura que tem formada por 4 segmentos de reta. Nós temos vários quadriláteros, por exemplo, o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango, mas a gente vai se referir hoje apenas ao retângulo e ao quadrado, tá? Então, o que é o retângulo? O retângulo é uma figura geométrica com 4 lados e 4 ângulos retos. Mas o que é ângulo reto? Vocês lembram? Um ângulo reto, vou mostrar ali para vocês um desenho, que no caso o retângulo ele tem 4 ângulos retos. O ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus, certo? Agora, e o que é o quadrado? Na verdade, o quadrado é um retângulo por definição. Lembram que eu falei para vocês o que era um retângulo? O retângulo era uma figura que tem 4 lados e 4 ângulos de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. O quadrado também. Ele tem 4 lados e também tem 4 ângulos retos, mas a gente já vai ver qual é a diferença. Quer dizer, acho que vocês já sabem qual é a diferença entre eles. Os dois são retângulos, mas o quadrado ele é especial, certo? Então o quadrado também é um quadrilátero, né? Porque ele ele tem 4 lados formados por segmentos de reta. Ele tem 4 lados de mesma medida e tem 4 ângulos retos. Então olha ali os 4 ângulos, certo? Então 4 ângulos medindo 90 graus. Por que eu disse que o quadrado ele é um retângulo? Porque ele se encaixa na definição de retângulo. Tem 4 lados e 4 ângulos de 90 graus. Mas o quadrado ele é um retângulo especial, porque ele tem os 4 lados de mesma medida. E é isso que vai diferenciar os dois. Então o quadrado é um retângulo que possui 4 lados de mesma medida, ok? Estranho, né? Mas é isso mesmo, ok? Então, vamos lá? Primeira atividade? Nós vamos calcular o perímetro das figuras em centímetros, certo? Então, olha só. Primeira figura. Então, a gente já viu que essa figura é um retângulo, né? Tem 4 ângulos de 90 graus e 4 lados. Eu vou fazer a primeira atividade, o cálculo desse perímetro junto com vocês, certo? E depois eu vou deixar 2 para vocês calcularem. Então, vamos lá? Eu fiz, os desenhos estão em cima de uma malha quadriculada para ficar mais fácil da gente fazer a contagem desse perímetro, certo? Então, o que a gente faz? Nós vamos contar a quantidade de lados de quadradinho, desses quadradinhos menores. Então, ali nós temos 1, 2, 3, 4. Então, ali nós temos 4 centímetros nesse lado. Então, vocês podem observar, e isso sempre acontece no retângulo, esse lado tem a mesma medida do lado oposto. Então, se esse lado vale 4 centímetros, mede 4 centímetros, esse lado de baixo também tem que medir 4 centímetros, não é mesmo? Então, a gente já viu a medida de 2 lados, ainda faltam 2. Então, nós temos aqui, nesse lado, uma unidade de medida, 1 centímetro mais 1 centímetro. Então, 1 mais 1, nós temos nesse lado 2 centímetros. Aqui é a mesma coisa. Os lados que estão aí na vertical, eles vão ter a mesma medida, certo? Então, se esse lado mede 2, esse aqui também mede, certo? Bom, já verificamos a medida dos 4 lados, e agora o que a gente precisa fazer? Fazer a soma. Então, eu vou pegar lá 4
mais 4, mais 2, mais 2, e o total 12, certo? Então 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10, e 10 mais 2, 12. Então esse é o nosso perímetro. Às vezes você quer fazer um cálculo mais rápido, se vocês quiserem aí na casa de vocês, não precisa colocar 4 cm de centímetros. Pode colocar direto 4 mais 2 mais 2, só não esqueçam de inserir na resposta final a unidade de medida, que nesse caso são os centímetros, certo? Outra coisa, pessoal, não importa por qual lado vocês vão começar a fazer essa soma, porque numa soma, a ordem das parcelas não altera o total. Então eu posso fazer na ordem que aparecem, eu posso começar pelos lados menores e depois colocar os maiores, ou começa pelos maiores e depois os menores, não tem problema a ordem, desde que a gente não esqueça de somar nenhum dos lados, certo? Ou que a gente também não some um lado mais do que uma vez. Se são 4 lados, eu vou somar 4 números, a medida de cada um deles, certo? Então, o perímetro desse retângulo é 12 centímetros, certo? Então, pessoal, agora é com vocês, tá? Vou deixar 2 figuras para vocês fazerem o cálculo do perímetro. Se vocês acharem mais fácil, e até é bom utilizarem o papel quadriculado, vai facilitar bastante o cálculo, certo? Vou deixar um tempinho e a gente já volta para conversar, ok?
Então, pessoal, conseguiram fazer o cálculo do perímetro? Não foi difícil, né? Quem usou papel quadriculado ainda teve mais facilidade aí. Então, vamos lá. Letra B, nós temos um quadrado. Por que é um quadrado? Porque se vocês fizeram a contagem dos lados, já perceberam que eles têm a mesma medida, né? Então, ali a base vale 3 e a altura ali também vale 3. Só que eu estou colocando a medida dos dois, mas lembrando que na hora de calcular o perímetro, nós temos que calcular os 4 lados, certo? Então, a gente pode fazer uma soma, 3 mais 3 mais 3 mais 3, igual a 12 centímetros. Ou, como as medidas dos lados do quadrado são iguais, a gente pode fazer a multiplicação também. 4 vezes 3, 3 centímetros, né? Igual a 12 centímetros de perímetro, certo? Então, vamos lá para a letra C. A letra C é um retângulo, certo? A base desse retângulo mede 4 centímetros, né? Nós temos 4 lados de quadradinho de 1 centímetro ali. E nós temos na altura 3 centímetros, certo? Então, fazendo o cálculo do perímetro, falei para vocês que não importa a ordem. Eu coloquei ali para vocês, na soma, eu somei primeiro os dois lados maiores. Então, 4 mais 4. Lembrando que os lados opostos têm a mesma medida. Então, se embaixo vale 4, a medida do lado de cima também vale 4, certo, pessoal? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, como ali, por exemplo, às vezes numa atividade, a gente coloca a medida da base e da altura, daí quando a gente vai calcular o perímetro, a gente só soma os números que estão aparecendo. Tem que somar todos os lados. Aí vocês vão pensar assim, não, mas ela só deu 2. Mas tem que lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, se a base vale 4, a base de cima também. O lado de cima também. E a mesma coisa na altura. As duas alturas têm a mesma medida no retângulo. Então, lá, 4 mais 4, que são os dois lados que estão no horizontal, somados com os dois lados da vertical, mais 3, nós vamos achar 14 centímetros. Então, vamos lá, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. E 11 mais 3, 14 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção e a gente já volta, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos lá. Para a próxima atividade, eu preciso que vocês separem um material. Acho que algumas pessoas, como eu já tinha falado em papel quadriculado, talvez algumas pessoas já tenham separado. Ótimo. Mas quem não separou ainda, eu vou dar um tempinho para vocês separarem papel quadriculado, folha de caderno de matemática, não importa o tamanho do quadriculado, régua, lápis e lápis de cor, caso vocês queiram colorir as figuras. Então lá, um tempinho para vocês separarem esse material e a gente já retorna, ok?
E aí, pessoal, conseguiram separar todo o material? Então vamos para a próxima atividade. Então, eu só vou explicar uma coisinha para vocês antes. Existem vários tipos de quadriculado. Existem os quadriculados, aqueles mesmos que estão nos cadernos de matemática, onde o lado do quadriculado, o lado do quadradinho, quando ele é um pouco maior, às vezes ele tem 1 centímetro de lado. Mas às vezes tem um quadriculado que é menorzinho, então ele não tem 1 centímetro de lado. Como eu não sei qual é o quadriculado que vocês estarão utilizando, eu não vou poder falar para vocês que a gente vai fazer o cálculo do perímetro em centímetros. Mas não tem problema nenhum, não importa qual é a medida que a gente vai nós estaremos utilizando, não tem problema. Nós vamos, ao invés de chamar de centímetros, então ó, esse é o lado do esse é o quadradinho, né? Então, às vezes a medida do lado dele, às vezes não tem 1 centímetro, às vezes ela tem meio centímetro. Então, olha só. Vou mostrar para vocês, estou mostrando ali ampliado. Então, esse ladinho, não vou chamar de centímetro, que ficaria errado, porque não é 1 centímetro. O ideal seria que todo mundo estivesse usando o mesmo quadriculado de 1 centímetro, tranquilamente. Eu não faria essa recomendação. E até se eu falar que é 1 centímetro, eu estou mentindo, porque eu não sei se todo mundo está utilizando o mesmo tipo de papel quadriculado. Mas, de qualquer forma, a gente vai chamar o lado do quadradinho, que vai ser a nossa referência para fazer o cálculo do perímetro, a gente vai chamar de uma unidade de comprimento. A gente vai chamar de UC. Mas ali na hora de fazer o cálculo, né, não se atrapalhem com esse UC, que significa unidade de comprimento. Certo? Vamos nos ater à medida ali. E daí, no final da resolução, quando a gente vai apresentar o resultado do perímetro, a gente acrescenta a unidade de medida, que nesse caso vai ser o C de unidade de comprimento, certo? Então vamos lá, é só para vocês não acharem estranhos, estranho que vai aparecer agora. Então lá, podemos construir vários retângulos diferentes cujo perímetro seja 24 unidades de comprimento. Então, se a gente pegar um retângulo e fizer a soma, nós podemos achar 24 unidades de comprimento. Mas não existe um único retângulo cujo perímetro é 24. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos pensar num retângulo que tem 8 unidades de comprimento na base e tem 4 unidades de comprimento na altura. Então, vamos ver esse desenho? Então, olha só. Se a gente contar rapidinho ali, nós vamos encontrar 8 unidades de medida na base. Isso quer dizer o quê? Que se a base mede 8, o lado oposto também mede 8, certo? E ali na altura, nós vamos encontrar 4 unidades. Então, quer dizer que a outra altura também tem 4 unidades, certo? Então, só coloquei ali base e altura para vocês lembrarem. Quando eu estiver falando de base, eu estou falando dos lados que estão na horizontal. Quando eu falar de altura, eu estou me referindo aos 2 lados verticais, certo? Então, vamos lá. Então, lembram que eu falei que as bases têm 8 unidades de comprimento. Falei que as alturas, nesse caso aí, teriam 4 unidades de comprimento. Então, os lados opostos têm a mesma medida, certo? E vamos conferir aí, porque eu falei em 24, falei da medida da base, falei da medida de altura, mas será que realmente essas medidas que estão aparecendo aí para vocês, será que se eu somar todas elas a gente encontra 24 unidades de comprimento? Então vamos lá. Então vamos à soma. Então calculando o perímetro, 8 mais 4 mais 8 mais 4, 24 unidades de comprimento. Então 8 mais 4, 12. Daí temos mais 8 e mais 4 que também dá 12. Somando 12 com 12 nós encontramos 24. Então, olha só, existem outros retângulos, como eu já falei anteriormente, cujo perímetro também vai dar 24. Então, por que eu pedi o papel quadriculado? Porque eu quero que vocês apresentem mais 2 possibilidades de medida, tanto para a base como para a altura, e eu quero que o perímetro também seja 24, tá? Então, façam esse desenho no papel quadriculado. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já conversa, tá, pessoal? Então, pensem,
24 de perímetro, mas não pode ser aquele mesmo retângulo que tem 8 unidades na base e 4 na altura, certo? Tem que ser diferente, mas o perímetro tem que ser o mesmo. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já conversa, ok? Então, pessoal, conseguiram? Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades. Talvez não seja na ordem que vocês fizeram, ou talvez vocês possam ter pensado num retângulo diferente que também tenha perímetro 24, certo? Então, vou mostrar para vocês a primeira possibilidade, certo? Então, olha só. Então, nós temos aqui um retângulo, onde as bases medem 7, certo? Então, tem 7 unidades de comprimento cada um desses dois lados. E nas alturas, nós vamos ter 5 unidades de comprimento, e aqui também 5, né? Porque são lados opostos que têm a mesma medida. Então, nós temos aqui um retângulo que tem 7 de base e altura 5 unidades de comprimento. Agora, será que realmente isso aí dá 24 centímetros de perímetro? Desculpe, 24 unidades de comprimento de perímetro? Então, vamos fazer a correção só para ver se deu certo, certo? Então, vamos lá. Fazendo o cálculo do perímetro, vamos fazer aí a contagem, né? 7 mais 5 dá 12. E 7 mais 5 dá 12 de novo. 12 mais 12, 24. Então, nesse caso, nós encontramos aí um outro retângulo que também tem 24 unidades de comprimento, certo? Lembra que naquele primeiro era 8 de base e 4 de altura? Então, achamos um aqui que tem lados diferentes, mas mesma medida de perímetro, certo? Vamos para a próxima possibilidade?
Acho que eu vou voltar ali, pessoal, e vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção, certo? Rapidinho a gente já volta com a segunda possibilidade. E fizeram a correção? Foi preciso? Então vamos ver a próxima. Então, segunda possibilidade, pessoal. Lembrando que nós queremos um retângulo que tenha medidas diferentes das anteriores, mas que tenha o perímetro 24. Então, outra possibilidade é esse retângulo que eu estou mostrando para vocês aí. É um retângulo que ele tem 9 unidades de medida, unidades de comprimento de base e 5 de altura. Então, nós temos base 9, altura 3 unidades de comprimento. Vamos só fazer o cálculo do perímetro para a gente verificar se realmente essas medidas aí estão corretas, porque nós queremos achar como resultado 24, certo? Então, olha só, 9 mais 3, 12, somando com mais 9 e com mais 3, 9 mais 3, 12 de novo, né? Então, 12 mais 12, 24 unidades de comprimento. Então, o que aconteceu aí? Nós aumentamos a medida da base e diminuímos a medida da altura. A gente poderia fazer mais retângulos aí com perímetro 24. Não sei se vocês fizeram, pensaram, por exemplo, base 10, altura 2, base 11, altura 1, também dá certo. Talvez vocês tenham feito assim, né? Queria ter visto aí. Então, mas mostrei duas possibilidades, teriam outras, certo? Então, vamos para a próxima atividade? Então, vamos lá. Agora, um desafio, hein, pessoal? É possível construir um quadrado com 24 unidades de comprimento? Então, olha só, eu quero que agora que vocês tentem fazer um quadrado com 24 unidades de comprimento de perímetro, certo? Então, façam a construção no papel quadriculado e a gente já volta para ver se é possível ou não, certo? Vou dar um tempinho para vocês, até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Não? Será que é possível? Então vamos lá. É possível sim, gente.
No que a gente tem que pensar? Bom, são 24 unidades de comprimento de perímetro, o quadrado tem 4 lados iguais, então a gente faria uma conta aí, 24 dividido por 4, para ver se daria exato, certo? Então vamos lá, é possível sim. Nós podemos fazer um quadrado no papel quadriculado, usando 6 lados de quadradinho, certo? Usando 6 unidades de comprimento. Então vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, podemos fazer a multiplicação para conferir o resultado. 4 vezes 6 unidades de comprimento, 24 unidades de comprimento de perímetro, que era isso que a gente queria, ou podemos fazer a soma, né, de parcelas iguais. De parcelas iguais, porque são, são 4 lados iguais. Então 6 mais 6, 12, mais 6, 18 e mais 6, 24. Agora, vou deixar tarefa de casa para vocês. Então, utilizando ainda o papel quadriculado, certo, pessoal? Eu quero que vocês construam retângulos com 12 unidades de comprimento, de perímetro. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Então, aí nós temos o retângulo de base 5 e altura 1, né? Fazendo o cálculo, só para mostrar para vocês que a gente chega realmente em 12. 5 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Então, somando todos os lados desse retângulo, a gente chega em 12 unidades de comprimento, certo? O que eu quero? Que vocês desenhem mais 2 retângulos que tenham o mesmo perímetro. Utilizem o papel quadriculado, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação dessa atividade e a gente já volta para conversar. Então, pessoal, fizeram a anotação? Então, ó, são 2 retângulos de perímetro 12, mas não pode ser o mesmo retângulo, não podem ser os mesmos retângulos e nem o mesmo exemplo, certo? E vou lançar mais um desafio para vocês. Tentem fazer também um quadrado com 12 unidades de comprimento de perímetro. Eu não sei se dá certo. É um desafio para vocês. Utilizem o papel quadriculado, certo? Então, façam a tarefa. Conversamos na próxima aula, tá? Tchau, tchau!